Se eu cair, vocês me avisam rápido, tá? Para não ficar falando à toa aqui. Então, vamos lá, gente. Então, a gente tem a lista de exercícios que é para entregar... É hoje? Ah, não, terça-feira ainda. Vai entregar na terça-feira e eu vou comentar rapidinho essa lista. Ela está aqui aberta já. Então, a gente até falou um pouco dela já na última aula, né? Quem escutou, quem participou, escutou o vídeo, viu o vídeo que eu mandei depois, já conseguiu resolver parte dela. A gente já discutiu a 1, vamos discutir a 2 aqui, que sempre tem gente que fica com dúvida nessa 2. Tanto é que eu coloquei até resposta lá no Moodle, tá? Tem coisas que eu não me importo de dar resposta, não. Só para vocês terem certeza mesmo que estão pensando corretamente. Então, o exercício fala, neste problema, você deve comparar a leitura de um arquivo usando um servidor de arquivos monothread e um servidor multithread. São necessários 15 milissegundos para obter uma requisição de trabalho, despachá-la e fazer o restante do processamento necessário, presumindo que os dados essenciais estejam na cache de blocos. Então, o seu problema é lidar com a leitura de um arquivo, né? E aí, o bloco que você quer ler do arquivo pode ou não estar na cache. Se o bloco estiver na cache, então são necessários 15 milissegundos para fazer essa leitura. Agora, se o bloco não estiver na cache, então vai ser necessária uma operação no disco, uma leitura no disco. E esse tipo de falta da cache miss, ocorre 1/3 das vezes. Então, 1/3 das vezes a leitura vai ser mais demorada, porque ela vai fazer uma requisição ao disco. Quando essa leitura mais demorada ocorrer, vai ser preciso um tempo adicional de 75 milissegundos, além daqueles 15 milissegundos adicionais, iniciais. Então, vamos lá, de novo, né? Então, em 2/3 das vezes, o bloco de leitura está na cache, então demora 15 milissegundos. E 1/3 das vezes, o bloco não está na cache, então a gente ainda tem que verificar que não está na cache e aí depois fazer uma leitura do disco. Então, em 1/3 das vezes, o tempo para a leitura vai ser 15 mais 75, ou seja, vai ser 90. Então, voltando. 1/3 das vezes vai ser, 2/3 das vezes vai ser 15 milissegundos, 1/3 das vezes vai ser 90 milissegundos. E aí, baseado nesse tempo, nesse gasto, eu pergunto quantas requisições por segundo o servidor pode tratar se ele for monothread. Então, uma única thread, chega uma requisição, enquanto aquela requisição não termina, não é tratada até o fim, não retorna ao usuário a leitura, um segundo pedido não é atendido. Agora, se for multithread, aí os pedidos podem ser tratados simultaneamente. Aquele simultaneamente entre aspas, né? Um guerreando com o outro ali para ser atendido. Então, vamos lá, gente. Eu até coloquei o resultado, a resposta aqui para ficar fácil de enxergar. Aqui, ó. Vamos começar com o caso single thread, né? Se for o single thread, então, a gente sabe que se o dado estiver na cache, são 15 milissegundos. Se o dado não estiver na cache, são 90 milissegundos. Então, em 2/3 das vezes demora 15 e 1/3 das vezes demora 90. Aí a gente tem que ponderar, fazer essa soma, né? E essa soma aqui dá 10 mais 30. Então, considerando que a gente tem essas duas características de estar na cache e de não estar na cache, uma requisição demora mais ou menos 40 milissegundos. Então, quantas requisições por segundo o servidor conseguiria atender nesse caso? Em 1 segundo, existem 1000 milissegundos. Cada requisição dura 40 milissegundos. Então, o que a gente vai fazer é uma divisão. 1000 milissegundos dividido por 40. Então, em 1 segundo, esse servidor monothread consegue atender 25 requisições. Tá? Como que eu soube disso?
porque eu fiz as contas, fiz a média ponderada e vi que cada requisição leva em torno de 40 milissegundos para ser tratada. Considerando esse número, eu sei que em 1 segundo, 25 requisições conseguem ser atendidas. Isso no caso do servidor monothread, com uma thread só. Se o servidor for multithread, então aquele tempo que o servidor fica esperando pela leitura do disco, ele tende a ser zero, porque quando o servidor requisita uma leitura do disco, e o processo é multithread, aquela thread que estava na CPU e que fez a requisição da leitura no disco, ela vai para o estado bloqueado. Então, ela libera a CPU para uma segunda thread. E essa segunda thread daí vai dar andamento, vai dar seguimento na requisição dela. Então, a gente pode considerar que, havendo várias threads querendo processamento, o tempo de leitura do disco vai ser zero. Então, a gente vai considerar daí que, em todas as vezes, o tempo de leitura, o dado vai estar sempre, como se estivesse na cache. Então, vai ser 2/3 de 15 mais 1/3 de 15 mais 0, que a gente está considerando aqui que o tempo de leitura do disco, que antes era 75, tende a zero. Então, com isso, a gente tem que cada requisição demora, em média, 15 milissegundos. E aí a gente vai fazer a divisão. Se cada requisição demora 15 milissegundos, quantas delas cabem em 1000 milissegundos? São 66 requisições. Então, vejam, um servidor monothread caberiam 25 requisições por segundo. Num servidor multithread, caberiam 66 requisições por segundo. É bem melhor, né? Então, a gente teve uma melhoria de desempenho. Por que que a gente teve essa melhoria de desempenho? Justamente porque tem uma concorrência maior. Veja que a thread que ela pediu a leitura do disco, essa leitura é uma entrada e saída. Então, ela cede voluntariamente, ela sai voluntariamente do processador, cedendo, assim, espaço para uma segunda thread. E a gente já viu lá no começo das aulas que, quando os processos, eles são entrada e saída intensivos, o ideal é que a gente coloque mais desses processos em execução para que a gente consiga otimizar o uso da CPU. É isso que acontece nesse exercício aqui, isso que ele está mostrando. A Maria pediu para poder repetir a parte de multithread. Aí, não sei qual parte. Vamos lá, de novo, falar. Deixa eu ver aqui. Maria, então, se a gente tivesse uma thread só, você consegue enxergar aqui? Oi, sim. Desculpa. Porque eu não entendi a parte que você falou que ele tende a zero. Ah, sim. É porque quando a thread, ela pede a leitura do disco, ela pediu uma leitura. E aí, o sistema operacional vai ver, está na cache? Não, não está. Então, ela precisa de uma leitura no disco. Nesse momento, se ela fosse monothread, a thread ia ficar ali segurando a CPU e aquele tempo não ia desenvolver trabalho útil para a CPU em termos de processamento, né? Porque o processador ia ficar parado esperando que o disco trabalhasse. Então, com isso, o desempenho ia cair. Tanto é que a gente viu que no servidor monothread, ele consegue atender somente 25 requisições por segundo. No servidor multithread, quando uma thread solicita uma leitura do disco, ela sai do processador. Então, ela vai para o estado bloqueado. E, nesse momento, uma segunda thread começa a sua execução. E daí, essa segunda thread vai ficar ali os 15 milissegundos. E se ela, de novo, vir que não tem o dado na cache, ela também vai sair da CPU. Então, vejam que as threads, elas vão se alternando. E, quanto mais tempo passa, é como se todas estivessem caminhando juntas
no seu desenvolvimento. Então, passados ali 75 milissegundos, o dado que aquela primeira thread pediu para o disco vai ficar disponível, e daí ela vai ficar pronta já, ela já vai ter uma requisição atendida. Mas veja que esses 75 milissegundos que ela ficou no estado bloqueado, a CPU não parou de trabalhar, a CPU continuou processando outras threads, né? Em 75 milissegundos coube ali 5 processos, né? 5 outras threads que evoluíram na sua execução. Então, quando a gente olhar mais para frente no tempo, o desempenho desse servidor multithread vai ser muito melhor, porque naqueles 75 milissegundos que ele ficaria parado, se fosse monothread, ele está dando processamento para as outras threads. Então, as outras threads estão se desenvolvendo também. Então, o processador ele não fica parado em nenhum momento. Ele é otimizado, o uso dele é otimizado. Aí você perguntou aqui, enquanto a thread se alterna, o disco está buscando o que foi bloqueado. Sim, exatamente. Então, quando uma thread sai do processador, porque ela está esperando um dado do disco, o disco está trabalhando. E daí fica o disco trabalhando e o processador trabalhando também com uma outra thread, com uma segunda thread, com uma terceira thread, com uma quarta thread. Então, se você for olhar mais para frente no tempo, o desempenho desse servidor multithread é muito melhor do que o anterior. Então, aquele tempo que ele fica atrapalhando, esperando, que o disco está trabalhando, ele não é perdido. Então, por isso a gente fala que com o passar do tempo ele tende a zero. Ok? Beleza? Beleza, então. Nada. Pode perguntar aí. O exercício 3, a gente já comentou na última aula, né? O caso lá dos joins, a gente viu que quanto mais join a gente colocar no código, menos concorrente ele fica. Nesse caso aqui, se a gente puser uma ordem em todas as threads, cria uma thread, espera o término dela, cria a segunda thread, espera o término dela, e assim por diante, a gente não vai ter concorrência nenhuma. Do 4 a gente falou também, do 5 falamos. Do 6, eu não lembro se a gente falou. Acho que a gente falou, né? Então, a gente falou do 6, eu vou repetir aqui. O 6 está pedindo para calcular o número fatorial, mas pede para calcular esse fatorial com código não monothread, mas sim com 2 threads. Então, é diferente do que a gente fez até hoje, né, nos nossos cursos de algoritmos. E ele dá a sugestão. Então, cria 2 threads, e para uma thread você faz o fatorial dos números ímpares, e para outra thread você faz o fatorial dos números pares. E o processo pai, criador dessas 2 threads, fica esperando pelo término delas. Quando as 2 threads morrerem, terminarem, né, o pai está lá esperando no join. Quando o pai desbloquear dos 2 joins, isso quer dizer que tanto a thread ímpar quanto a thread par terminou. Aí ele pega o resultado dos fatoriaizinhos dessas threads e faz uma última multiplicação para ter o fatorial final, né? Aí eu pergunto, o uso de threads traz melhoria se a máquina executora for monoprocessada? Se ela for monoprocessada, aquele esquema mais simples possível, com um único core, sem hiperthreading, então não há ganho nenhum de desempenho, porque ambas as threads são CPU intensivas. Nenhuma delas para fazer entrada e saída de dados. Então, tudo que elas querem é processar. Então, se a gente coloca 2 threads para concorrer em um único processador, o que vai acontecer é que vai haver uma troca de contexto desnecessária. Vai começar a thread ímpar, depois para a thread par, depois para a thread ímpar que volta, e a gente já viu que a troca de contexto é custosa, porque a gente tem que pausar o processo, no caso a thread, salvar na tabela de processos, no caso a tabela de threads dela, qual é o tempo de CPU utilizado, atualizar o estado daquela thread, que agora não é running, agora ela é ready, né, estado pronto,
e atualizar também o contador de programa, os outros registradores e assim por diante. Toda essa troca de contexto desperdiça ciclos de CPU. Então, se a gente pegar duas threads que são puramente CPU intensivas, que poderiam ser feitas numa só, e colocar num processador só, não há ganho de desempenho. Agora, se a gente pegar essas duas threads e colocar numa máquina dual processada, com 2 processadores pelo menos, aí o ganho de desempenho é real. Porque se antes a gente tinha um único processo que calculava o fatorial, por exemplo, de 1000, faria ali 1000 iterações, né? Agora a gente troca essas 1000 iterações por 2 conjuntos de 500 iterações, que devem demorar, idealmente, metade do tempo. Tá? Então, nem sempre a gente ganha em desempenho quando a gente divide o nosso processo em threads, tá bom? O ganho de desempenho depende do tipo da tarefa e também do tipo da máquina onde a gente executa esse código. Ok? Acho que o Felipe tinha feito uma pergunta em relação a isso na última aula. Podemos seguir? Oi, estão me escutando? Caí para variar, né? Ok, voltei então. Não sei se tinha caído, acho que tinha acabado de cair. Não está apresentando, beleza, vou compartilhar de novo. Tá bom. Eu acho que eu ia falar do exercício 9, né? Aqui, ó. Em quais situações o uso de processos é mais apropriado do que o uso de threads? Então, a gente já viu que o uso de threads, ele é indicado quando você tem uma aplicação e você pode dividir essa aplicação em várias tarefas dentro do mesmo problema, né? Dentro do mesmo contexto, tratando dos mesmos dados para uma solução única. Quando a gente deve criar processos e não threads? Quando a gente não quer que a nova linha de execução compartilhe algo com a linha antiga. Um exemplo disso, a gente viu lá no começo do curso, quando a gente falou do terminal de execução, né? Essa caixinha preta, o shell, que a gente tem no Linux, esse terminalzinho, quando a gente dá um Java Hello World,
quando a gente dispara um novo comando, ao disparar, o processo filho é criado à imagem e semelhança do pai. A gente viu lá no começo das aulas. Então, quando a gente dá um Java Hello World, quando a gente dá um Java Hello World, o que vai acontecer é que o processo recém-criado não vai ser um Hello World, mas vai ser um terminal. Em baixo nível, o que acontece é isso. Então, o processinho recém-criado no Linux vai ser um novo terminalzinho. E depois ele muda a imagem dele e vira, assim, um Hello World. Então, veja que o processo recém-criado não tem nada a ver com o processo pai, né? Então, ali a gente deve criar, de fato, um processo e não uma thread. Então, threads a gente cria quando está tudo dentro do mesmo contexto, do mesmo problema, e processos a gente cria quando a linha de execução nova não tem nada a ver, é totalmente independente com a linha antiga. Processos, por esse motivo, são mais seguros também, né? Então, quando a gente está em ambientes distintos também, quando a gente está na rede, né, quando você faz um SSH em outra máquina, lógico que quando você cria um processo remoto, esse processo vai ser um processo de fato, um processo tradicional, e não vai ser uma thread, né? Então, threads são muito utilizadas dentro de um mesmo contexto, porque elas economizam recursos, escalam bem, e processos são mais utilizados quando os contextos são totalmente diferentes e quando se deseja prezar pela segurança. Ok? Vamos para o 10, então. Uma solução multithreads, usando múltiplas threads em nível do usuário, pode conseguir desempenho melhor no sistema de multiprocessadores do que um sistema único processador. Isso aqui a gente já comentou também, né, a 10. Se a gente tem uma implementação de threads, se a gente tem uma máquina virtual que oferece para a gente o conceito de threads, mas que esse conceito de threads fica ali preso dentro da máquina virtual e não é exportado para baixo, para o sistema operacional, então não importa onde que a gente está executando essas threads. Porque, nesse caso, se a máquina virtual ocultar do sistema operacional a criação daquelas várias threads, então, um processo, pai de todos, dono daquelas threads, ele vai ser mapeado para uma thread dentro do SO, para um processo dentro do SO, em um único processo. Então, nesse caso, o SO nunca vai tomar conhecimento que aquele processo que foi atribuído a ele é, na verdade, um processo pai de várias threads. Isso fica oculto. Então, uma solução multithread gente, desculpa aqui, ó. Calma aí. Só um pouquinho. Não, é isso mesmo. Desculpa. A pergunta é se pode conseguir desempenho melhor em um sistema de multiprocessadores do que um único processador. Então, a resposta é não, porque se as várias threads estão amarradas a um único processo dentro do SO, então, não importa se tem vários processadores sobrando, né? Aquele único processo pode ser executado por um único processador. Um processador só basta para dar vazão naquele processo. Então, para usufruir de múltiplos processadores da máquina, seria necessário que a aplicação multithread fosse exportada como vários processos para dentro do SO. Tá? Então, tudo depende de como a Java Virtual Machine, a máquina virtual Java, implementa as threads. Se cada thread criada na JVM for, de fato, mapeada para um processo dentro do SO, então, legal. Então, vale a pena usar uma máquina multiprocessada. Caso contrário, não vale a pena, dá na mesma. Aí, a 11 é uma pesquisa que vocês têm que fazer sobre a criação de bancos de threads. Vocês devem lembrar que a criação de threads, ela é mais rápida
né, menos custosa do que a criação de processos tradicionais. Mas mesmo assim, se na nossa aplicação a gente tiver que ficar criando threads a todo momento, essa criação de threads, ela é demorada, ainda assim. Então, o que se faz, muitas vezes, é já criar previamente um banco de threads e deixar threads já criadas, disponíveis para execução. Então, elas já ficam criadas e quando o processo precisa delas, ele só atribui uma tarefa para elas. É muito mais rápido do que parar tudo e criar a thread do zero. E aí vocês podem, como programadores, podem criar uma única thread, podem criar N threads, ou pode criar um banco de dados de threads infinito, com número ilimitado de threads. Então, cada uma dessas funções, desses métodos aqui, faz uma dessas coisas. Então, aqui recebe o inteiro, né, N threads, aqui provavelmente uma única thread, aqui talvez a de número ilimitado. Então, vocês têm que buscar, procurar e ver como cada um funciona. Professora? Sim. Pode subir na questão 10 ali rapidinho? Uhum. Quando a senhora fala de um sistema de multiprocessadores, seria tipo o número de núcleos da CPU? Se for maior do que um, é multiprocessador. Ah, entendi. Tá bom. Só pra confirmar mesmo. Eu falo multiprocessadores, mas pode ser um multicore também. Se você puder executar 2 linhas de execuções ao mesmo momento, ao mesmo tempo, é o que chama de multiprocessadores. Tá. Aí, então, a 11 é para vocês fazerem uma pesquisa de como utilizar, né, esses construtores, e depois 12. Aí a 12, 13 e 14 já é a implementação, né? Então vocês podem pegar aquela casquinha básica dos códigos que a gente viu na última aula e colocar, vamos dar só o método run lá deles. Então a gente viu o código básico, né? Então é só criar mesmo uma nova thread e passar um objeto cuja classe implemente a interface runnable. Essa interface runnable tem sempre o método run, que é dentro dele que a gente põe a tarefa que a thread vai executar. A thread criada, ela não é iniciada antes que nós invoquemos o método start. Então, a gente declara a thread, cria ela, depois invoca o método start. Aí sim, ela passa para o estado pronto. Só aí ela pode entrar em execução. Então, a qualquer momento aqui, ela entra em execução e é uma boa conduta, é uma boa prática de programação esperar pelo término da thread também, através da invocação do método join. Tá? Aí, acho que o código mais polêmico, mais diferente que a gente viu na última aula, foi esse que incrementa uma variável que é compartilhada. Né? Então, era do código driver.java, que eu criei 2 threads que incrementam uma variável value inicialmente setada para 0. E aí eu mostro que, invocando 1000 vezes um método que incrementa esse valor para cada thread, às vezes a gente não tem uma saída igual a 2000, como seria esperado. A gente tem valores menores do que isso. E a gente ficou brincando, né? Às vezes dava 1900, 1300. E aí eu perguntei, deixei para vocês a pergunta de qual seria o menor valor possível. A gente mostrou por que isso acontece, né? E aí eu queria saber se alguém chegou a uma resposta. Qual seria o menor valor possível? Vocês pensaram a respeito? Eu não falei. O que você acha, Demetrios? Qual é o menor valor? Você ainda está falando que é 1000? Chutou 1000, né? Ficou no 1000 mesmo? Mas você não executou nenhuma vez e deu menos que 1000? Não? Não faz sentido ser outra coisa? Não é 1000. Ah, não, gente, vocês não pensaram um pouco?
Sério? 1.000 execuções e não deu menos que 1.000? Ah, então ninguém vai ganhar meio ponto na P1? Eu vou mostrar a solução, então. Luiz Felipe falou 500, mas é no chute, Felipe? Luiz Felipe. Certeza? Tá, vou mostrar a solução, então. Tá bom? Tá aqui, ó. Tem até digitado aqui para ficar mais fácil, ó. Então, todo problema, gente, se dá porque aqui, dentro desse método inc velho, eu vou ter duas threads querendo executar essas linhas. Então, originalmente, eu tinha lá o valor velho atribuído para temp, aí eu incrementava temp com temp mais 1, e jogava o valor novo desse temp de volta para value. Isso aqui é a mesma coisa que fazer value mais mais, é um incremento de uma unidade. Só que não adianta a gente escrever só value mais mais aqui, porque pode ainda acontecer da thread 1 tá executando aqui, e não terminar de fazer essa instrução e chegar à thread 2 e zoar com o que a thread 1 estava fazendo. A gente viu algumas execuções, a gente vai ver mais uma agora, um exemplo bem extremo disso tudo. Então, vamos lá. Temos uma condição de corrida no código da função add. É que antes essa função aqui chamava add, tá? Vamos pensar aqui como inc velho. Porque estava em Java antes, em C. Invocado por cada thread. Inc value incrementa a variável global value. A variável, vou tirar global aqui porque não é global. A variável value 1000 vezes. Então, é esperado que o resultado final de value seja 2000, não é? Mas esse valor pode ser menor, variando. Mais especificamente, entre 2 e 2000. Então, o menor valor possível é 2, gente. Não é 1000. Para mostrar esse caso, que o valor final é 2, eu vou mostrar uma simulação aqui. Então, imagina que a gente tem as threads T1 e T2, e ambas as threads vão querer executar essas 3 linhas aqui, né? Aqui é value, 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 value. Então, as duas threads vão querer executar essas 3 linhas, que são as 3 linhas que estão lá no código. Estão aqui. Então, vamos imaginar a seguinte sequência. Vamos imaginar que T1 comece a executar, lê o valor de value igual a 0 e armazena esse valor em temp dele, na linha 1. Então, aqui, ó, o valor de temp aqui vai ser igual a 0, certo? É o valor que T1 enxerga para temp dele. E vamos imaginar que nesse momento, depois de ter executado a linha 1, T1 seja preemptado. E daí, quando T1 é preemptado, vem T2. T2 começa a executar. T2 vai começar a executar e vai ler o valor de value, né? O valor de value é 0 ainda, né? E daí, vamos imaginar que ele execute essas 3 linhas 999 vezes. Né? Então, ele lê aqui o valor de 0, de value igual a 0, incrementa para 1, joga 1 para value. Vai de novo. Agora, value vale 1, incrementa em uma unidade, 2, e joga 2 para value. Depois, value vale 2, incrementa uma unidade, dá 3, e joga 3 para value. E faz isso 999 vezes, armazenando em value o valor 999. Tudo bem até aqui? Sim? Então, aqui eu estou trabalhando, estou simulando que eu tenho um único processador que está sendo disputado por T1 e por T2. E tanto T1 quanto T2 quer
querem executar essas 3 linhas que estão aqui. T1 começou a executar, foi preemptado logo no começo e armazenou ali para ele que o tempo dele é 0. T2 entrou em execução, então, e executou 999 vezes e armazenou na value, que é compartilhada entre os dois, o valor 999. E guarda na temp dele o valor 999 também. E daí vamos imaginar que estando aqui, T2 foi preemptado e volta T1. T1 volta a executar do ponto onde ele estava. Ó, ele vai executar agora a linha T2, porque ele já tinha executado a linha T1, não é? E ele vai pegar os valores que ele já tinha armazenado localmente. O temp dele, ó, quanto valia? 0. Só que esse 0, vocês estão enxergando que já está obsoleto? Porque daí ele vai pegar o valor 0, vai incrementar uma unidade, então vai dar 1, e vai jogar o valor 1 para quem? Para value, não é? E quando ele fizer esse valor, jogar 1 para value, quem vai ser sobrescrito? O value do vizinho. Então, aqui, ó, o value agora vai valer 1. Certo? Nesse momento, vamos imaginar que ela foi preemptada. Certo? Aí T2 volta a executar a partir da primeira linha, porque o T2 já tinha executado aqui, né? E volta a executar a partir da primeira linha. E carrega o valor de value em temp. E qual é o valor de value? 1. Então, temp de T2 agora vai valer 1. Vou colocar aqui, tá? 1. Nesse momento, T2 é preemptada. T1 volta a executar e segue sem preempção até o final do seu código, ou seja, vai indo, até que faz count igual a 1000. Então, count dela vai ser igual a 1000. E T2 estava aqui, né? T2 estava nessa linha. Então, se T1 fez todas as iterações, T1 morreu. Se T1 morreu, só resta T2 retornar a executar. Ele tinha, por último, executado a primeira linha, então ele vai voltar aqui, ó. E vai fazer agora, o temp recebe temp mais 1. E o temp de T2 tinha o valor 1. E aí, temp recebe temp mais 1, isso aqui vai valer 2, e o que ele vai fazer agora é pegar esse temp que está como 2 e jogar para value. Mas value estava com quanto? Estava com 1000 de T1, mas ao fazer temp atribuído para value, ele vai sobrescrever o valor de value e vai ter como resposta o valor 2. Ai, é confuso, né? Não é 1000 por causa dessa execução aí, eu mostrei com um caso que o valor final pode ser 2. Eu vou compartilhar com vocês essa sequência aqui, para vocês fazerem aí no papel de vocês. Ah, tá. Aí o Demetrios está perguntando, mas e se deixar this value mais, né? Como a gente fez aqui no exemplo, né? Isso aqui que você quer fazer, né, Demetrios? Aqui, né? Então, vamos comentar essas 3 linhas e vamos deixar só uma linha. Afinal de contas, se a gente deixar só uma linha, aí não tem preempção de uma linha só. É isso que o Demetrios está pensando, né, Demetrios? Então, se chegar a T1 aqui, então necessariamente ela vai incrementar e esse incremento não vai ser interrompido por T2. É isso que os alunos pensam. A gente já executou na última aula, eu vou executar de novo aqui então, para vocês verem, ó. Ó, meu código está fazendo o que o Demetrios pediu. Ó, a primeira execução deu 2000, beleza. 2000. Ah, será que é verdade, Demetrios? Ó, falhou. Antes de 10 execuções, eu tive aqui uma execução que deu 1294.
Por que isso acontece? Porque a gente tende a pensar em alto nível. Demetrios, a gente acha que essa instrução aqui, por estar em uma linha só, ela não é desenrolada em outras linhas quando ela vai ser escrita em linguagem de montagem, em linguagem de máquina. Java é uma linguagem de alto nível. Se a gente puder pegar o compilado dessa linguagem aí, dessa instrução, e enxergar lá em código de montagem, a gente vai ver que essa linha se desdobra em 10, 20 outras linhas, que vão fazer isso aqui, ó, só que em muitas outras linhas. Um incremento sempre é feito dessa forma quando a gente usa registrador. A gente pega o conteúdo da variável atual, deixa no registradorzinho, incrementa esse valor do registradorzinho, e só depois de incrementado é que a gente volta na variável que a gente queria incrementar. Então, não tem jeito de fugir, Demetrios. Esse mais aqui é uma facilidade só para nós, programadores. Mas quando essa instrução for executada, ela não vai ser executada num passo só, ela vai ser executada em vários passos, que entre eles pode haver preempção. E se entre essas execuções houver uma preempção, justamente usando um código obsoleto, uma variável, um valor obsoleto, que não foi atualizado entre as preempções, aí a execução vai dar um retorno menor que 2.000. Você pode ver com seus próprios olhos aí, se você executar na sua máquina. Ah, você está falando que se eu colocar o velho mais, se o valor mínimo vai ser 2, continua a mesma coisa. Porque na execução mais baixo nível vai ter algo similar a essas 3 linhas. Ok? Agora, gente, se na máquina, aí é uma coisa mais específica de hardware, se na máquina de vocês houver uma instrução de incremento executada de maneira atômica, sem que haja preempção, e o que a linguagem de programação de vocês permita, vocês dizerem que querem fazer esse incremento de maneira atômica, aí sim o valor vai ser sempre 2.000. Então, a gente vai ver nas próximas aulas que Java tem umas facilidades. Você pode declarar uma variável inteira como atômica, e daí quando você pedir o incremento dessa variável, esse incremento vai ser feito sempre sem que haja preempção durante o incremento. Aí funciona. Tá? A gente vai ver nas próximas aulas. Mas para uma programação básica, como esse exemplo, com simples mais aqui, com esse operador, não funciona, tá? A gente tem que tomar cuidado que não vai funcionar. Beleza? Tá. Ainda nesse código, gente, eu quero falar de alguns conceitos novos. Esse indeterminismo na execução, cada hora dá um valor de saída, é causado porque o valor de saída depende de qual thread chega em qual momento e quando acontecem as interrupções, as preempções. Então, se a preempção acontecer entre essas linhas aqui, né, entre a primeira e a segunda, por exemplo, aí o resultado tende a ser menor. O que a gente tem aqui é um problema devido ao compartilhamento de variáveis. Então, a gente tem aqui a variável value que está sendo compartilhada entre as threads 1 e entre a thread 1 e a thread 2. Então, quando a gente tem casos assim, que 2 ou mais threads estão acessando, manipulando posições de memória compartilhadas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse código é passível de indeterminismo. Pode ser que esse código se torne incoerente por causa desses acessos múltiplos a uma posição de memória. Porque se essa posição de memória é compartilhada e vem a thread 1 escreve nela e a thread 2 escreve nela também,
dependendo de em qual momento cada um escrever, isso pode dar uma inconsistência. Porque a thread 1 escreve na posição de memória e acha que ela é a única a estar escrevendo. Então, se ela vai lá e escreve, oi, essa é minha thread 1, pode vir o outro e escrever, oi, essa é minha thread 2, e a thread 1 achar que sempre vai estar lá escrito thread 1. Ela não tem noção da existência da outra thread. Então, os resultados ficam incoerentes. Quando a gente tem esses códigos onde há manipulação de variáveis compartilhadas, a gente tem o que a gente chama de uma região crítica, um código crítico, uma seção crítica. É crítico porque a gente tem que tomar cuidado com o sincronismo, com qual thread executa primeiro. Então, nessas regiões críticas, a gente tem que garantir que somente uma thread execute por vez, é o que a gente chama de exclusão mútua. Ou a thread 1 executa esse código, ou a thread 2. Nunca, jamais pode haver 2 ou mais threads executando esse pedacinho mínimo aqui de código, porque se houver, pode dar problema. Se forem 2 threads leitoras, não tem problema. Agora, se uma das threads modificar a variável compartilhada, aí o problema surge. Tá? Então, eu vou deixar vocês agora assistindo uma videoaula justamente sobre esses conceitos. Região crítica, exclusão mútua e sobre condições de corrida, que é justamente essas condições de qual thread chega primeiro. É uma corrida entre as threads, né? Ambas querem chegar ali e dependendo de qual chega em qual momento, o resultado da sua execução pode variar. E a gente, como programador, tem que entender em quais partes do código há essa condição de corrida, porque a gente vai ter que proteger essas áreas. A gente vai ver na próxima aula como que, identificando que esse código aqui é uma seção crítica, porque é o acesso concorrente a uma variável compartilhada, como que eu protejo e garanto que somente uma thread execute por vez? Como que eu garanto que há uma exclusão mútua nesse código, nesse método? Existem algumas maneiras de fazer isso. Pode falar. O Synchronous faz isso? Sim, o Synchronous faz isso. Eu até falei na última aula, eu meio que coloquei o carro na frente dos bois, né? Mas o Synchronous é uma maneira de fazer isso. O Synchronous lida com monitor Java. É a maneira mais usual de se fazer isso. A gente vai ver, vocês vão ver ainda, acho que ainda no vídeo que eu vou passar agora para vocês, a maneira mais primitiva de fazer, que é usando semáforo. Em C, a gente usa semáforo. É uma maneira bem baixo nível de se sincronizar o código, de se garantir exclusão mútua. Então, a gente vai começar a partir de C hoje, vou dar essa videoaula para vocês estudam a respeito, e aí, semana que vem, a gente entra em mecanismos um pouco mais amigáveis, que são os mecanismos usados por Java, e aí vai ficando mais fácil. A gente foge um pouco das emboscadas que semáforo tem. Então, eu vou deixar o vídeo, aí hoje vocês ficam só com o vídeo, né? A gente se despede, vocês assistem o vídeo, e aí semana que vem a gente discute alguns códigos em cima dessa aula do vídeo, e aí a gente caminha um pouco mais, tá? Então, vocês devem estar vendo minha tela aqui, né? A aula de hoje, então, que eu quero que vocês assistam o vídeo, é essa daqui, ó, comunicação entre processos, que está com a data de hoje, tá? Quem tiver empolgado, nossa, tô super empolgada, sou até com piada, mas eu sei que alguns se empolgam. Quem tiver empolgado com essa comunicação entre processos, pode já dar uma olhada aqui no roteiro da próxima aula. Então, eu vou deixar vocês vendo esse vídeo, e na próxima aula vamos executar alguns códigos. Os códigos já estão aqui, e eu vou ver se elaboro alguns outros, tá? Para a gente brincar um pouco na próxima aula. Ok? O vídeo está no YouTube. Tá aqui, ó. Esse. Ó. Já cliquem aí e já assistam. Quem tiver no celular fica mais fácil, né? É meia hora, tá, gente? Eu sei que vocês aceleram lá, eu também acelero quando eu vou assistir. Então, meia hora vai dar 15, 20 minutos. Então, aproveitem esse tempo e aproveitem que vocês estão quentes aí e com tempo disponível, tá bom?
Vocês têm alguma pergunta? Não? Tranquilo? Tá bom. Então é isso, gente. Estudem lá. Como eu falei, a gente está chegando perto do clímax da disciplina, né? A parte mais difícil também é mais interessante. Então, estudem para não terem dificuldade para fazer a prova, tá? Então, tá bom. Até mais. Bom fim de semana. Boa sexta-feira e depois fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada.